Às vezes, a humilhação veste roupas simples e caminha em silêncio, enquanto o verdadeiro poder observa escondido atrás de uma identidade oculta. Ninguém ali imaginava que aquele homem discreto, tratado como invisível por puro preconceito social, carregava um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Ele parecia comum, quase apagado, mas por trás do olhar cansado existia um milionário acostumado a observar o mundo antes de agir. Aquela cena, marcada por desprezo e julgamentos cruéis, não era o fim. Era o início de uma reviravolta silenciosa que deixaria uma lição de vida impossível de esquecer. Ele chegou cedo naquele dia, como sempre fazia, usando a mesma camisa simples, os sapatos gastos pelo tempo e um jeito calmo que quase passava despercebido. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que falava pouco, observava demais e parecia carregar o peso de quem já viveu mais do que aparentava. Enquanto os outros disputavam atenção, ele preferia o canto mais discreto do ambiente, onde o barulho era menor e os olhares julgadores não demoravam tanto. Seu silêncio não era fraqueza, era escolha, e cada gesto contido escondia uma história construída longe dos holofotes. Havia algo em seu olhar que misturava cansaço e lucidez, como alguém que já perdeu e venceu na mesma intensidade, mas aprendeu a não anunciar nenhuma das duas coisas. Para quem via de fora, ele era apenas mais um homem simples tentando sobreviver, sem saber que ali caminhava alguém que entendia o jogo da vida melhor do que todos ao redor. E enquanto o ambiente o classificava rapidamente, sem curiosidade ou empatia, o destino começava a alinhar peças que logo exigiriam coragem para encarar a verdade. Ela o observou de cima a baixo, com um olhar rápido e afiado, como quem mede o valor de alguém apenas pelo que vê na superfície. O tom da voz dela carregava impaciência, quase irritação, como se a simples presença dele fosse um incômodo fora do lugar. Cada palavra dita vinha acompanhada de um suspiro de desprezo, daqueles que não precisam ser explicados, apenas sentidos. Ele tentou responder com educação, mantendo a postura serena, mas era como falar com alguém que já havia decidido quem ele era sem ouvir uma única frase completa. O ambiente parecia concordar com ela, reforçando silenciosamente aquela distância invisível entre quem julga e quem é julgado. Enquanto ela se afastava com um meio sorriso de superioridade, ele ficou ali, absorvendo o peso daquele gesto, sentindo que algo dentro dele começava a se mover, preparando o terreno para o que ainda estava por vir. O momento ganhou um peso diferente quando outras pessoas começaram a perceber a cena, formando um círculo invisível de olhares curiosos e julgadores. Ela elevou a voz sem necessidade, como se quisesse deixar claro para todos que ele não merecia estar ali. Risadas abafadas surgiram ao redor, não por graça, mas por conveniência social. Aquele riso que machuca mais do que palavras duras. Ele sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de incredulidade, tentando entender como a dignidade humana podia ser tratada com tanta leveza. Cada comentário atravessava como um golpe silencioso, enquanto ele mantinha a cabeça erguida, lutando internamente para não reagir por impulso. O silêncio que veio depois foi ainda mais cruel, carregado de julgamento e indiferença. E naquele instante ele percebeu que aquela humilhação não era apenas pessoal, mas um reflexo de algo maior que ainda precisava ser revelado. Aquela situação escancarava algo que muita gente prefere fingir que não existe. A linha invisível que separa pessoas pelo que aparentam ter e não pelo que realmente são. Os olhares ao redor carregavam rótulos prontos, como se o valor humano pudesse ser medido por roupas, postura ou saldo bancário. Ele sentia o peso desse preconceito social pressionando o peito, lembrando-se de quantas vezes já tinha visto cenas parecidas, apenas de outro lado da história. Para muitos ali, ele representava o que devia ficar à margem, alguém fácil de ignorar ou desrespeitar sem consequências.
Ela, por sua vez, parecia confortável naquele papel de superioridade, reforçando a distância entre quem julga e quem suporta em silêncio. Mas enquanto todos acreditavam entender exatamente quem ele era, o contraste entre aparência e realidade crescia, silencioso, aguardando o momento certo para se tornar impossível de ignorar. O ambiente mudou quando um detalhe quase imperceptível quebrou a narrativa que todos haviam criado. Um nome foi citado em voz alta, seguido de um silêncio pesado, daqueles que fazem o ar parecer mais denso. Ele respirou fundo antes de falar, não por medo, mas por cansaço de esconder quem realmente era. Com poucas palavras, revelou a identidade oculta que sempre carregou longe dos olhares curiosos, explicando que aquele homem simples era, na verdade, o verdadeiro dono de tudo aquilo, um milionário acostumado a observar antes de se apresentar. Os rostos ao redor perderam a cor, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ela congelou, tentando reorganizar pensamentos que agora não faziam mais sentido. Naquele instante, a reviravolta deixou claro que o poder nem sempre faz barulho quando entra em um lugar. Às vezes, ele apenas espera o momento certo para se revelar. O olhar dela já não era o mesmo, e isso ficou claro antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A postura rígida cedeu espaço a um sorriso inseguro, daqueles que tentam apagar o que já foi feito, mas só revelam o desespero por dentro. A voz, antes cortante, agora buscava suavidade, quase implorando compreensão em cada frase mal escolhida. Ela tentou se aproximar, usando gestos gentis que nunca haviam existido minutos antes, como se o respeito tivesse surgido apenas naquele instante. Ele percebeu a mudança com clareza dolorosa, não com satisfação, mas com uma tristeza silenciosa por saber o motivo real daquela transformação. E enquanto ela tentava reconstruir a própria imagem diante dele, algo dentro dele se fechava devagar, preparando o terreno para consequências que não poderiam mais ser evitadas. O silêncio que se instalou depois foi mais pesado do que qualquer discussão poderia ter sido. Ele falou com calma, mas cada palavra carregava o peso das atitudes que ela havia escolhido momentos antes. Não houve gritos nem humilhação de volta, apenas a verdade nua, clara e impossível de ignorar. As pessoas ao redor começaram a entender que o respeito não tinha sido quebrado apenas ali, mas vinha sendo violado há muito tempo em pequenos gestos cotidianos. Para ela, o impacto foi imediato, não apenas emocional, mas profissional, ao perceber que suas escolhas tinham criado um abismo difícil de atravessar. Ele se afastou com a mesma simplicidade com que havia chegado, deixando para trás um ambiente transformado pelo desconforto da consciência. E naquele espaço carregado de reflexão, todos sentiram que algo maior ainda precisava ser dito, algo que daria sentido a tudo aquilo. O tempo tem um jeito curioso de revelar aquilo que o orgulho insiste em esconder. Aquela história não falava apenas sobre dinheiro, cargos ou poder, mas sobre escolhas feitas nos segundos em que achamos que ninguém importante está olhando. Ele seguiu em frente sem precisar provar nada, porque a verdadeira vitória já estava dentro dele, intacta, silenciosa e consciente. Ela ficou com o eco das próprias atitudes, entendendo tarde demais que respeito não nasce da posição que alguém ocupa, mas da forma como trata quem parece não ter nada a oferecer. A vida, naquele dia, entregou uma lição simples e dura. Ninguém carrega na testa a própria história, nem o próprio valor. E se existe algo que o tempo sempre revela, é que julgar pelas aparências pode custar caro demais para quem se esquece da humanidade. Às vezes, o passado guarda cenas que só o tempo tem coragem de revelar. Hoje, você vai ouvir uma história marcada por humilhação, preconceito social e uma identidade oculta que mudou destinos em silêncio.
O que parecia apenas mais um julgamento cruel se transformou em uma reviravolta capaz de ensinar uma das maiores lições de vida sobre respeito, poder e humanidade. Porque o tempo não esquece, ele observa. E quando decide falar, revela verdades que ninguém está preparado para ouvir. Se essa história tocar você de alguma forma, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E agora me diga nos comentários, você já foi julgado por quem você parecia ser e não por quem realmente era?